Bom dia a todos. Nós vamos dar início ao segundo dia do nosso seminário, BBN de Bibliotecas Digitais, Preservação Digital e Acesso. Eu vou chamar aqui para a primeira palestra da manhã, José Carlos Grácio. José Carlos Grácio, ele é autor do livro Preservação Digital da Gestão da Informação, um modelo processual para as instituições de ensino superior. Tem experiência na área de ciência da informação, com ênfase em preservação digital e metadados, é bacharel em ciência da computação pela Unicamp, mestre em ciência da informação pela Unesp de Marília e doutor em ciência da informação também pela Unesp de Marília. Foi diretor de informática da Unesp de Marília no período de 95 a 2009 e membro do Comitê Superior de Tecnologia da Informação da Unesp, no período de 2009 a 2016. Eu agradeço a presença. Boa palestra. Bom dia a todos. Queria agradecer ao Rodrigo e à biblioteca, pelo convite de participar desse seminário. É muito gratificante, o Rodrigo foi aluno nosso lá da Unesp de Marília, então revê-lo. Está o Rafael aqui também, então, além dos colegas aí da área, que a gente sempre está cruzando aí. Então, é muito legal participar de um evento como esse, então vocês estão de parabéns, Acho que são assuntos importantes, a questão da biblioteca digital, da preservação digital. Então, assim, é um prazer muito grande estar aqui e muito agradecido pelo convite. Eu trabalho na Unesp, a minha contribuição aqui hoje é no sentido de falar com vocês a respeito dos aspectos da preservação digital, dos modelos de gestão, voltados para a elaboração de uma política de preservação digital. A gente acabou de concluir a política de preservação digital de documentos de arquivo, documentos arquivísticos da Unesp, Então também vou falar um pouco da nossa experiência com relação à elaboração dessa política aí. E a gente, quando vai falar de preservação digital, a primeira coisa que se pensa é no backup, Eu sou da área de TI, eu reconheço que quando você vai falar com o pessoal da área de TI sobre preservação digital, a primeira coisa que o pessoal fala, não, fica tranquilo que tem backup. Está tudo certo, E a gente vê que, na verdade, falta realmente um pouco de conversa, de entendimento, na verdade, de todas as coisas aí que estão envolvidas com a preservação digital, O professor Rafael falou ontem assim, preservação digital é simples, Ela é simples mesmo, mas ela envolve vários aspectos, várias coisas, várias questões que têm que ser entendidas aí, Então, por isso que a gente fala da questão da multidisciplinaridade. É importante, quando você pensa em preservação digital, você pensar num trabalho conjunto de diversas áreas. A gente vai falar um pouco mais para frente das áreas aí. Então eu vou falar para vocês um pouco da introdução da questão da informação digital, dos desafios. Aí a gente vai falar um pouco dos aspectos que têm que ser norteados numa política de preservação digital, Vamos falar também um pouco de um modelo de gestão que a gente está aplicando lá dentro da nossa política, Vou falar um pouco, então, depois dessa política aí, dos desafios que a gente teve aí para poder elaborar essa política aí, Bom, não tem como você falar de preservação digital sem entender naturalmente as características da informação digital. Isso daí acho que o pessoal já conhece, mas então uma informação digital, ela é uma sequência de bits, Ela necessita de um software para você poder interpretar e representar essa informação digital, Você tem que ter um hardware para poder registrar, para poder armazenar e para poder acessar, Naturalmente tem um formato de representação, Então tudo isso são características importantes da informação digital. Aquela história lá do Matrix que passa um monte de 0 e 1 na tela e o cara olha e lê tudo aquilo lá é meio utopia, Impossível aquilo lá, sem você ter um software, um hardware e um formato. Uma coisa importante da informação digital é o fato dela poder estar armazenada em suportes diferentes, Então, ela é dissociada do suporte, diferente do papel,
O grande desafio nosso da preservação é que a informação digital permite mudança no seu conteúdo por meio de software, né? Então aí vem a questão de como você garante a autenticidade desse documento, a integridade. Por estar envolvido com as tecnologias de informação e comunicação, passa por processo constante de readequação e mudança, né? Outra questão, por ser recente, insere-se numa cultura em rápida expansão e a gente, cada dia, depende mais da informação digital, né? Eu acho um barato assim, quando a gente está assim numa reunião, toca um BIM assim no celular, né? O cara fala, é o seu WhatsApp ou o meu? Como a gente está dependente hoje em dia dessa informação digital, dessa coisa toda, né? Bom, em cima dessas características, então, a gente tem alguns desafios aí, né? A ser tratados. A primeira é a obsolescência do hardware e do software. O quão rápido é essa obsolescência, né? O quão rápido mudam as versões de software, o quão rápido surge um hardware e logo em seguida ele se torna obsoleto, né? Minha mãe tem 82 anos, né? E há uns 5 anos atrás eu comprei um notebook para ela, que tinha o Windows, daquele bem velhinho, acho que era o 7, alguma coisa assim. E agora quebrou o computador, tive que comprar um computador novo para ela. Então assim, não tem mais aquele Windows, eu tinha que colocar o Windows 10 para ela, né? E aí ela olhou aquilo lá e falou assim, eu não sei mexer nisso, né? Resumindo, eu tive que achar um sistema que era o mais próximo para ela usar. Resumindo, ela está usando o Ubuntu. Então minha mãe usa software livre. Eu não uso software livre no meu computador. Minha mãe já usa. Então assim, essas mudanças do software, elas causam assim uma necessidade de um novo aprendizado, uma mudança de cultura, né? E dependendo da pessoa, claro, naturalmente tem isso. Mas resumindo, ela está usando bem o Ubuntu, está feliz e está tudo certinho lá usando o Facebook da vida dela. As mudanças e avanços muito rápidos nas tecnologias de informação e comunicação é outro desafio que a gente tem. A gente já falou aqui, os outros palestrantes falaram, da questão do custo elevado das novas tecnologias, né? Eu vou falar muito das coisas que estão inseridas dentro de uma instituição de ensino superior, dentro de uma universidade, que é onde eu trabalho, né? Então, esses custos são um problema, ainda mais numa época que a gente está agora de crise, né? Que a gente está sem recursos. Então, como lidar com tudo isso, né? A mudança no formato dos arquivos nas mídias de armazenamento, né? Talvez vocês ainda tenham em casa aqueles disquetes de 3,5 polegadas, né, com alguma informação que provavelmente vocês não passaram para um pendrive ou para a nuvem, alguma coisa assim. Então, essa mudança das mídias é uma coisa complicada. Os equipamentos hoje em dia não vêm mais nem com drive, né? Então, é outro problema. A mudança nos formatos, né? O professor Aran já estava falando ontem, né, de usar agora o JPEG 2000. Por quê? Porque você tem um problema de custo envolvido lá, que você não tem dinheiro para colocar mais storage, então, né, você vai ter que mudar o formato para poder resolver esse problema, né? Sorte que tem um formato para resolver esse problema, né? O problema seria se não tivesse formato. A explosão da quantidade de informação digital, né? Então a gente cada dia produz mais informação digital, isso é um desafio grande. Se você não está preservando, muito provavelmente você está perdendo informação digital. A gente já deve ter perdido muita informação digital aí dentro das instituições por conta de não ter uma política de preservação digital, mas isso ocorre por causa dessa explosão, dessa quantidade de informação que é produzida cada dia mais. A busca e recuperação dessa informação digital, né, é um desafio. A necessidade de recursos humanos e tecnológicos e a capacidade de assimilação dessas mudanças, que é a questão da cultura organizacional. Isso é uma questão importante, é um desafio importante dentro das instituições, né? Você mudar a cultura das pessoas. Mudar a cultura não é uma coisa fácil, né? É uma coisa que demanda tempo, demanda reunião, demanda ofício, demanda mudança de política. Então, quando a gente fala dos desafios da informação digital, talvez um dos maiores é essa questão da mudança de cultura organizacional. Eu dou um exemplo assim, que há uns anos atrás, quando eu era diretor de informática, a gente foi implantar um sistema de finanças, e a moça da finanças não queria, porque não queria sistema, ela queria continuar fazendo tudo manual. Sorte dela que ela estava com tempo de aposentar, ela pegou e se aposentou. Falou, eu vou me aposentar porque eu não vou conseguir mexer no computador. Então você vê como tem resistência ainda, a gente tem resistência com relação a esses desafios, a essa mudança. Então a cultura organizacional, ela é um aspecto importante quando você vai trabalhar a questão da preservação digital. Dentro da universidade, né, dentro de uma instituição de ensino, a gente tem vários tipos de informação digital, em vários objetos digitais, né? A gente tem material didático em formato digital na área de ensino, por exemplo. A gente tem toda a produção científica das pesquisas. Na parte de extensão, a gente tem cursos de extensão, dados de eventos.
Toda a documentação da administração hoje em dia praticamente é feita em formato digital, ela pode não circular. De repente você pode fazer um ofício, imprimir, assinar, né, e protocolar e fazer circular o papel. Mas inicialmente ela é produzida em formato digital e a tendência é que ela circule em formato digital. Né? Dentro da nossa universidade a gente está desenvolvendo um CIGAD e a ideia agora é que a documentação tramite tudo em formato digital. A gente tem dados da área de comunicação, e-mail, videoconferência, TV, rádio, comunicação e imprensa, né? Todo acervo digital. Então, em cima de toda essa demanda de informação digital, a gente tem ainda agora a questão da lei de acesso à informação, né? A gente tem recebido dentro da universidade muito pedido de informação. Muita informação está, por exemplo, dentro de sistemas, né? A gente tem vários sistemas institucionais, graduação, pós-graduação. Então, muito pedido de informação que chega, inclusive, com relação a sistemas institucionais. Dentro da universidade, a gente tem a Comissão de Avaliação de Documento e Acesso, que é a CADA, que faz toda a gestão de documentos, e a gente tem que envolver, dentro da gestão dessa informação digital, a área de TI, né? Então, a gente tem trabalhado com Cloud Computing, com armazenamento e assim por diante. Bom, nesse contexto todo, então, tem esse desafio que a gente tem de preservar toda essa informação, né? Então, a preservação digital, quando você pega a literatura, você tem várias definições, né? Todas elas estão relacionadas realmente à questão do acesso à informação, da garantia da autenticidade, né? Aqui eu trago uma definição que é assim: o que é a preservação digital? É um pouco mais voltado para a área de gestão. São os processos de gestão que estão envolvidos na administração das atividades necessárias para garantir, né, que o objeto digital possa ser acessado e utilizado lá no futuro, a partir das tecnologias de informação e comunicação existentes, nessa época, e com garantia de autenticidade e integridade, né? Então, aqui a gente foi mais para a definição na área de gestão. Eu acho que é importante, quando você fala de preservação digital dentro de uma instituição, conscientizar os gestores da instituição de que a informação digital ela é um patrimônio institucional, né? Muitas vezes você vai falar de preservação digital junto aos gestores, né? Aí você fala dessa questão de custo, de mudança de cultura, de necessidade pessoal, de necessidade de equipamento, e aí os caras já se assustam com o custo de tudo isso. Mas é a mesma coisa que você manter um prédio, né? Lá é um patrimônio, você tem que manter ele. A informação digital tem que ser entendida como um patrimônio institucional, né? Bom, a partir daí, então, a gente observa que em cima dessas características que tem a informação digital, desses desafios e tudo mais, a gente pode observar que a preservação digital ela envolve as questões técnicas, natural, porque a gente está lidando com objeto digital, com informação digital, com tecnologias de informação e comunicação, né? A preservação digital ela envolve questões organizacionais, ou seja, a instituição tem que se envolver na questão da preservação digital. Ela envolve questões econômicas, porque tem um custo envolvido em tudo isso, né? Ela envolve questões culturais, porque você tem mudança de cultura dentro da instituição, né? As pessoas vão ter que desenvolver novas atividades, vão ter que pensar de uma maneira diferente, vão ter que se preocupar com tudo isso, né? E envolve questões legais, principalmente aquelas relacionadas, né, às leis e tudo mais. Então, quando a gente pensa numa política de preservação digital, a gente observa que existe uma inter-relação da preservação digital com as tecnologias de informação e comunicação que estão mudando e se alterando a todo tempo, com a cultura organizacional. Então, para a elaboração de uma política de preservação digital, a gente dentro da Unesp levou em consideração esses aspectos, as tecnologias e a mudança de cultura. Então a gente procurou, dentro da política, né, englobar tudo isso, de uma maneira sucinta, né, porque a política ela não é feita para você detalhar as coisas, né? Então a política é para definir os objetivos, as diretrizes, em cima então dessas questões aí. No caso dos aspectos que envolvem a preservação digital, então, para a elaboração de uma política, a gente considerou esses aspectos, né? A gente dividiu em 3 grupos, que a gente chamou de aspectos organizacionais, os aspectos legais e os aspectos técnicos.
Então, quando a gente foi elaborar a política, a gente partiu desses aspectos todos aí. A gente entendeu que a política ela tinha que estar atendendo a tudo isso. Então, vou falar para vocês assim, com relação a cada um desses aspectos. Então, esses 5 aspectos organizacionais. O primeiro é os objetivos da instituição. É fundamental para uma política de preservação digital, isso já foi colocado até ontem nas palestras, muito bem pelo pessoal, que você insira a política de preservação digital nos objetivos da instituição. A instituição entender a informação, o objeto digital, a informação digital, como um patrimônio institucional, né, e inserir isso dentro. A instituição tem que entender que ela vai precisar de recursos humanos, que ela vai precisar de dinheiro, que ela vai precisar investir, que ela vai ter que mudar a sua cultura para a gente poder preservar esse patrimônio que existe dentro das instituições. Então, esse é o primeiro desafio, né, e não é um desafio fácil, né? A gente conversou ontem aqui sobre isso. Às vezes é difícil o gestor, acho que o professor Rafael, né, que falou, né, que é um dinheiro que fica embaixo da terra ali que ninguém vê, né? Então é difícil você convencer o cara a investir dinheiro ali em preservação digital e ele não está enxergando isso daí, né? É igual quando você tem um data center, né? Você fala para o cara, você tem que fazer uma manutenção do no-break do data center, porque senão a bateria vai arriar. Quanto custa? Uma fortuna por mês, né? Principalmente os data centers. Então o gestor não faz. O que acontece? O dia que para acaba a energia, o gerador entra, a bateria do no-break não entrou, pronto. Aí fica aquele pereco-teco, né? Então é um pouco parecido com a questão da preservação digital. É um dinheiro que às vezes você não vê, mas que é necessário. Outra questão importante dentro da organização é o trabalho da equipe multidisciplinar. Eu até na minha apresentação não tinha o jornalista, tá? Ontem, depois das nossas conversas, eu acrescentei o jornalista lá no final, né? No caso nosso, é o profissional de comunicação e imprensa que tem dentro da universidade, né? Eu acho fundamental você ter um trabalho conjunto do bibliotecário, do arquivista, do pessoal de direito, né, para você garantir a questão legal da preservação digital, o pessoal de informática, de TI, né, o pessoal da área administrativa. A gente vê assim, nessa elaboração da política que a gente estava fazendo dentro da Unesp, tinha gente ali que trabalhava na área administrativa, que acabou contribuindo bastante, e o pessoal de imprensa também. Definição de responsabilidades é um outro aspecto importante, né? É importante a política, ela colocar essa necessidade, que você vai ter que definir quais vão ser as responsabilidades da instituição na preservação digital e quais vão ser as responsabilidades do pessoal que cria o objeto digital, tá? Recursos financeiros, né? Como a gente lida com TIC, com mudança, a gente vai precisar de dinheiro, né? Aí qual vai ser a primeira pergunta que o gestor vai fazer para você? Quanto custa isso, né? Quanto custa isso? Depende de quais objetos digitais eu vou preservar, né? E voltando àquela questão, é importante a administração da instituição entender que você não está gastando dinheiro, você está investindo na preservação de um patrimônio da sua instituição, que é a informação digital. Eu arrisco dizer que, na minha opinião, né, acho que a informação digital é o maior patrimônio, a informação é o maior patrimônio que uma instituição tem, né? Mais do que o carro, mais do que o prédio, né? Atos administrativos, o que a gente quer dizer com isso? Você tem leis, né, você tem regulamentações, né, relacionadas à questão da preservação digital, mas quando você vai montar um processo dentro da sua instituição, você tem as suas leis próprias, as suas regulamentações próprias. Então vai ser necessário que, para você adequar a cultura da instituição, né, a elaboração de regulamentos, de portarias internas, né, que estruturem como vai ser o funcionamento dos processos de preservação digital dentro da sua instituição. Isso ajuda você mudar a cultura organizacional da sua instituição. Deixa eu ver o tempo aqui. Então, esses são os aspectos organizacionais que você tem que procurar tratar quando você vai elaborar uma política de preservação digital. Depois, tem os aspectos que são os aspectos legais. A preservação digital, né, preservação digital,
implica em você copiar, né? Quando eu vou migrar um documento de um formato para o outro, de um suporte para o outro, implica em copiar. Então você tem que tomar cuidado com as questões dos direitos autorais, né? Então a instituição ela tem que garantir não só a autenticidade e a integridade, mas também o direito do autor, né? O professor Fernando, né, ontem falou, né, da questão do direito moral e do direito patrimonial, né, que fazem parte dos direitos autorais. Então, no caso aqui, está mais relacionado até com a questão do direito patrimonial, né, de você garantir que a instituição não seja processada lá na frente por conta de você ter feito a migração de um objeto, por exemplo, de um suporte para o outro, né, e isso não ter sido autorizado, né. A outra questão são as leis, né, que você deve seguir para dar legalidade aos processos de preservação digital. E aí a gente tem várias leis, tem a Lei de Acesso à Informação, né, a gente tem trabalhado lá com os documentos arquivísticos, né, então isso é uma das coisas que eu aprendi com o pessoal da arquivologia, né, como funciona um plano de classificação, como funciona uma tabela de temporalidade, né, a gente da área de informática nem sabe que existe isso daí, né. E aí a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Então é importante quando você vai trabalhar com descarte de objeto digital, né, que você trabalhe com as questões do plano de classificação da tabela de temporalidade, né. Naturalmente aí tem também, por exemplo, as recomendações do CONARC, que são importantes, né, que acho que é uma coisa que a gente tem que estar observando sempre. Na nossa política de preservação digital que a gente montou lá na Unesp, a gente colocou um tópico específico só das leis que a política tem que estar seguindo nesse primeiro momento. Naturalmente as leis mudam, né? Talvez até eu aprovar essa política o mês que vem, possa ser que alguma delas mudem. Mas é importante que esteja isso claro dentro da política de preservação digital. Opa. Bom, depois então vem os aspectos técnicos, né? O primeiro deles é a seleção e descarte. Muito, assim, seria o ideal para a gente preservar tudo que a instituição tem, né? Isso não é possível. Então, a gente vai ter que selecionar o que vai ser preservado. A seleção, ela tem que levar em consideração as leis que existem, né, para você poder atender a questão legal. Eu acho que tem que levar em consideração os objetivos da instituição, quais os objetivos que a sua instituição tem, e as necessidades dos usuários, né? O professor saiu ontem e falou bastante sobre a questão do acesso, de você respeitar o usuário, e eu também acho que a preservação digital ela tem que ter um olhar para o usuário. O usuário é o cara principal de tudo isso. A gente preserva o objeto digital, a gente migra ele para os novos formatos, a gente mantém o acesso a eles para quê? Para atender o usuário, né? Então, eu acho importantíssimo quando você vai fazer a seleção do que tem que ser preservado, que você leve em consideração as necessidades dos seus usuários, né? A questão do descarte, né? Quanto tempo o objeto digital tem que ficar preservado, né? Então é a mesma coisa. Eu acho que você tem que se basear em leis, né? Na frequência de uso, né? Do quanto aquela informação está sendo usada. No caso de alguns objetos digitais, a tabela de classificação, a tabela de temporalidade. Então, dentro da universidade lá, a gente terminou de concluir, né, a tabela de classificação das atividades meio e fim, né? Isso daí está amarrado já com a tabela de temporalidade e a gente vai utilizar isso, né? E por que então descartar, né? A gente vai descartar por quê? Por conta do lixo digital. Quer dizer, de repente eu vou ter informação que eu não preciso mais guardar, que não é acessada por nenhum usuário, não tem nenhuma frequência de uso, né? E de repente eu vou estar lá fazendo as pesquisas e aquilo lá está vindo para mim, aquele monte de coisa. É igual quando você faz uma pesquisa no Google, né? Alguém aqui olha a segunda página da pesquisa do Google? Acho que todo mundo só olha a primeira, né? Eu pelo menos sou assim. Eu vou lá no Google, né? Tudo que eu quero eu vejo na primeira página, né? Por quê? Tem muita coisa lá, né? Você acaba não olhando tudo aquilo lá, né? Então, a questão de descarte é um aspecto técnico que tem que ser levado em consideração dentro da política. Outra questão importante, padrões, iniciativas e modelos, né? Então, como foi falado ontem também, a gente entende que a política de preservação digital,
ela tem que contemplar a utilização de formatos abertos. Por que utilizar formatos abertos? Porque isso facilita a conversão para novos formatos, né? Se eu utilizar um formato proprietário, eu corro o risco, de repente, lá na frente, de não conseguir fazer a migração desse objeto digital de um formato para um outro, né? Então, isso é consenso, né? Então, se você tem ODF, se tem PDF/A e assim por diante. Iniciativas. Outra coisa importante, naquele meu terceiro slide, vocês viram várias questões que envolvem a preservação digital, né? Então, você tratar tudo isso dentro de uma instituição, principalmente dentro de uma universidade, já está faltando professor, né? Imagine, então, um funcionário para trabalhar na preservação digital, né? Então, é mais difícil ainda. Então, é importante que você crie parcerias, que você converse com outras instituições, que troque experiência, né? O professor Marcondes, depois da tarde, ele falou que vai implementar uma proposta aqui. Eu acho que realmente isso daí a gente teria que estar ampliando mais esse trabalho em conjunto aí, essa troca de informações, né? Por isso até que eu acho que essa iniciativa da biblioteca de fazer esse seminário foi muito importante por conta disso, né? A gente conhece o que as pessoas estão fazendo, mantém contato e aí você passa a trocar experiência e com isso você implementa sua política mais rápido, você implementa seus processos mais rápidos e principalmente com isso você perde menos objetos digitais que deveriam ser preservados e que não foram. Outra questão é a utilização de modelos de referência que são aceitos internacionalmente, né? O OAIS é um consenso, né? Eu não vou entrar em detalhe aqui, né? Porque nem dá tempo, mas acho que a maioria das pessoas estão trabalhando com esse modelo de referência. Um outro aspecto importante é a questão dos metadados de preservação digital, né? Então, os metadados, além de registrar toda a característica do objeto digital, ele tem que registrar todas as estratégias de preservação digital que foram aplicadas por todo o ciclo de vida do objeto digital, né? Então, isso é uma ferramenta importante para você saber quais foram as alterações que foram feitas naquele objeto digital ao longo da vida dele, né? Se ele for ficar lá 30, 50, 100 anos, tem que estar tudo registrado. Isso, a questão da autenticidade é uma das questões que ajuda você, a questão dos metadados é um dos aspectos importantes para você garantir a autenticidade, né? O outro aspecto é a autenticidade, eu até pus uma estrela ali, né? Estrela da preservação digital, é o que a gente quer no final, é manter a autenticidade, aquele documento ele tem que ser autêntico e íntegro, né? A autenticidade é a capacidade de identificar os elementos que permitem definir se um objeto digital é autêntico ou não, né? Esse é um desafio realmente na questão da preservação digital. Os metadados são desses requisitos. Você também pode usar as tecnologias para auxiliar a garantir a autenticidade dos documentos digitais. O suporte é um outro aspecto, né? É importante você avaliar o quanto esse suporte está se deteriorando, a obsolescência dele e até as ferramentas de acesso, né? Por exemplo, antigamente a gente gravava as coisas no CD, né? Punha lá na gaveta e achava que aquilo lá ia ficar para sempre, né? Tem estudos que mostram que a cada 2 anos você já começa a ter uma deterioração no CD, né? Então você acha que você fez a cópia, pôs lá, guardou, está tudo certo. Não é bem assim, né? A mesma questão da obsolescência do suporte, né? Que nem eu brinquei, eu falei assim, você tem disquete, eu tenho disquete lá em casa, que eu nunca passei para outro tipo de suporte. Para eu passar, eu teria que arranjar um computador, né? Com um drivezinho, que já é difícil de achar, para poder fazer isso. Então tem que tomar cuidado com a questão da obsolescência do suporte e dessas ferramentas de acesso. Uma coisa importante, naturalmente, é a infraestrutura tecnológica para todo esse ambiente de preservação digital, né? Essa infraestrutura, a ideia não é garantir só a preservação do objeto digital. Você tem que garantir a busca, você tem que garantir a recuperação, o acesso a esse objeto digital, a integridade, a segurança desse objeto, né? O correto armazenamento, né? E as principais necessidades tecnológicas é sabida, né? Então você precisa ter um hardware, você precisa ter software, você precisa ter programas permanentes de capacitação do pessoal técnico. Então as tecnologias vão mudando, o pessoal que toma conta da infraestrutura tecnológica de preservação digital, eles têm que estar acompanhando essa mudança tecnológica. Links de acesso de alta velocidade para acesso a esses objetos, né? A Ângela falou ontem, né, que
chegaram a definir coisas dentro lá da biblioteca por conta do link de acesso ser lento, né? Então, assim, hoje em dia o hardware de armazenamento, ele tem um custo, né? Comprar um HDzinho lá é barato. Agora, você montar um storage com a estrutura correta de hardware e software é caro. Uma coisa profissional é cara, né? Muita gente fala assim, você fala com o pessoal do TI lá no negócio do backup, né? Ah, eu preciso fazer preservação. Não, beleza, a gente compra uns HD, monta uma máquina aqui. Não é tão simples assim. Você tem que montar um data center com uma estrutura adequada, né? Um data center com esquema no break, com gerador, o ar-condicionado, não aquele splitter que o pessoal costuma colocar dentro do data center, né? Que o de casa já dá problema, imagina o data center tem que funcionar 24/7. Então, a estrutura tecnológica para isso tem que ser uma estrutura mais profissional, e isso tem um custo, né? Os links hoje em dia não são as coisas mais caras, por incrível que pareça, né? O link de acesso não é a coisa mais cara, hoje em dia ele foi barateando ao longo do tempo, né? A gente pode ter duas estruturas, né? Uma de preservação digital, onde eu guardo o meu objeto digital que está sendo preservado, no formato e tal, e outra estrutura que é uma estrutura de acesso, que é onde eu dou acesso para as pessoas poderem fazer isso, né? Essa infraestrutura pode até estar no mesmo equipamento, no mesmo ambiente, mas acho que talvez por uma questão de segurança, o ideal é que você consiga separar isso, né? Outro aspecto importante são os repositórios digitais, né? Que são bases de dados online para divulgação e comunicação da produção científica. Isso está sendo muito, né, utilizado principalmente dentro das instituições, né? Acho que todos vocês aqui, né, têm algum tipo de experiência, ou já estão usando, ou já sabem muito mais até do que a gente sobre os repositórios digitais, né? Eu, a semana passada, na hora que estava preparando essa apresentação, eu entrei lá no Registro Internacional de Repositórios de Acesso Aberto, e falei assim, né, quais são os softwares que estão sendo utilizados, né? E você vê ali que o DSpace e o ePrint são os mais utilizados. É legal entrar, vocês já entraram dentro desse né, ele tem várias informações, né, e essa é uma delas, né? Então tem por país, por instituição, é muito bacana. Eu acho que são dados importantes para ajudar vocês até a trabalhar com a questão dos repositórios digitais. Então o repositório hoje em dia ele é uma ferramenta importante, principalmente dentro das universidades, né? Também não vou entrar aqui nos detalhes do repositório confiável e tudo mais, que os colegas também já comentaram isso. E por fim, né, o aspecto técnico aí é a questão das estratégias de preservação digital, né? A partir do momento que eu tenho um objeto digital lá guardado, eu tenho que avaliar periodicamente as minhas tecnologias, né, o meu software, o hardware, para poder ver se eu tenho uma necessidade de aplicar alguma estratégia de preservação para atualizar aquele objeto digital. Ontem até, eu não me lembro quem foi que comentou, até a questão da cultura de utilização, né? Então, de repente, hoje em dia a gente vê o pessoal usando muito mais celular, muito mais tablet, então não é só as questões de formato, hardware, software, que você de repente precisa aplicar uma estratégia de preservação digital. Até o modo de usar a informação, de repente, vai causar uma necessidade dessa. E aí você então precisa determinar qual a melhor estratégia a ser implementada de preservação digital. Você tem várias estratégias, né? Eu trouxe duas aqui, né? Refrescamento, né? Até eu dei um curso de preservação digital dentro da Unesp, né? Aí eu falava para o pessoal, e aí, quem já fez refrescamento, né? O pessoal olhava meio que esquisito, né? Aí eu falava para o pessoal, todo mundo aqui já fez refrescamento, que é basicamente você transferir um objeto de um suporte para o outro, né? Então, quem não já pegou um arquivo do disquete, colocou no pendrive, né? Ou do pendrive jogou lá para a nuvem, ou eu que sou um pouco mais experiente que vocês, né? Daquele disquete de 5 1/4, jogou para o disquete de 3,5 polegadas, né? Nossa senhora, outro dia eu estava lembrando, né? Quando entrei na computação em 84 na Unicamp, a gente usava cartão perfurado, né? Quem já usou cartão perfurado? Acho que pouca gente, né? Vocês nem conhecem, né? Então, assim, cada linha de programa era um cartão. Então, se você escrevesse um programa de 200 linhas, né? Você tinha 200 cartões, assim. Então, era uma coisa muito louca.
Então, o refrescamento é uma estratégia de preservação. A estratégia mais utilizada é a migração, né, que é você transferir periodicamente um objeto digital de uma tecnologia que você tem lá de hardware ou software para uma mais atual, né? Então, essa é uma questão importante quando você vai definir a política de preservação digital. É você colocar a necessidade de se aplicar estratégias adequadas para cada tipo de objeto digital. Bom, então esses são os aspectos que a gente tratou dentro da elaboração da nossa política de preservação digital. Em cima disso também, a gente trabalhou a política com um modelo de gestão para a preservação digital, né? Então, é um modelo para uma instituição de ensino superior, para uma universidade, mas a gente vê que é possível ser adequada também para outras instituições. Deixa eu ver o tempo aqui, só para não perder. Vixe. Então, esse modelo de gestão busca atender às necessidades da instituição e dos usuários. A ideia é que seja adequada a cada tipo de informação e objeto digital, insistindo sempre na questão que o modelo de gestão tem que estar inserido na cultura organizacional, né? Tem que estar envolvido com as tecnologias. São processos que são correlatos e que se adequam a essas mudanças de cultura e de tecnologia. Busca garantir a autenticidade e a instituição deve ter, então, compromisso com esses processos, né? Aquilo que eu coloquei lá no primeiro aspecto, né? Deve estar inserida nos objetivos da instituição. Então, a gente trabalhou assim com um modelo que a gente chamou de modelo processual de preservação digital para a gestão da informação. Ele é composto de processos, né, de entidades que estão envolvidas nesses processos. Cada um desses processos, não está detalhado aí, mas ele tem os aspectos da preservação digital que estão envolvidos nesses processos e tem o fluxo ali. Então, assim, bem rapidamente assim, a identificação das necessidades, aquele primeiro processo ali, é o processo onde a instituição vai definir quais são os objetos digitais a serem preservados, tá? A partir do momento que eu defini quais são os objetos digitais a serem preservados, eu, então, inicio o processo de base, que é o processo de seleção, e no caso de descarte também. Então, no processo de seleção, é onde eu recebo o objeto digital com os metadados, verifico se aquele objeto digital ele faz parte da minha política de preservação digital. Se for, então, eu vou dar um encaminhamento ali para frente. Então, eu vou ali para baixo. Então, eu vou organizar, tratar e armazenar esse objeto digital. O que aquele processo ali faz, então? Ele complementa o meu objeto digital, né, com os metadados que forem necessários. Eu, de repente, gero esse objeto em novos formatos, né, de repente, eu tenho um formato de acesso e eu tenho um formato de preservação, né? Ali em cima também o descarte, através das leis, da minha tabela de temporalidade, eu vou ter objetos digitais que precisam ser descartados, né? Quando a gente fala de descarte, a gente até tem conversado muito assim, se a gente joga fora o objeto ou a gente até põe ele num canto separado lá, né? Então é até uma dúvida que a gente está discutindo lá. No caso do descarte, a organização, tratamento e armazenamento é a mesma coisa. Eu posso, de repente, simplesmente pegar esse objeto digital e apagar e sumir com ele, ou eu posso querer guardá-lo, inclusive completando com alguns metadados de descarte, vamos dizer assim, né, que informam o porquê eu fiz o descarte e o que eu fiz com esses objetos digitais. Ali embaixo, também no processo de organização, tratamento e armazenamento, ali é onde eu aplico as estratégias de preservação digital, tá? Então, a gente vai falar um pouco depois do monitoramento informacional. Então, a partir do momento que eu identifiquei uma necessidade de aplicar uma estratégia de preservação digital para um conjunto de objetos digitais, então ele vai ali para baixo. Então, ali na parte de organização, tratamento e armazenamento, eu vou aplicar a estratégia de preservação digital naquele objeto digital, vou descrever os metadados dele, tá? E vou armazenar ele nas estruturas de preservação e nas estruturas de acesso. A partir do momento que eu tenho esses objetos digitais, eu vou lá para aquele processo que é o desenvolvimento de produtos e serviços, né? Então, o que é? Aqui eu tenho que desenvolver produtos que possam atender o usuário para o acesso a esses objetos digitais que eu estou preservando. Então, tem que ser produtos que sejam de fácil uso. A questão da acessibilidade hoje em dia é uma coisa importante que tem que ser levada em conta quando você pensa em produtos e serviços, né? Tem que ser eficiente.
né? Não adianta eu ir lá fazer um produto, um software lá para o cara pesquisar um objeto digital na minha base lá, que demora 30 segundos para trazer uma resposta. Ou que eu não tenha, por exemplo, filtros que me permitam recuperar esses objetos digitais, ou que sejam muito difíceis. A partir do momento que eu desenvolvi esses produtos e serviços, a gente vai ter a parte de distribuição e acesso. No caso, acesso ali é a questão para garantir a segurança desses objetos digitais. Quer dizer, quem pode acessar o quê? Né? Todo mundo pode acessar tudo? Não. Então, ali a gente vai ter a questão da política de acesso dos objetos digitais. E aí você tem, então, a parte de distribuição, como isso daí vai ser distribuído para o usuário. Em cima desse processo todo, a gente também tem o processo de uso. O que é esse processo de uso? É uma avaliação por parte do usuário se os meus produtos e serviços estão atendendo às necessidades dele. Tá? E também uma avaliação dos produtos e serviços. Porque você tem, claro, ferramentas técnicas que podem avaliar se os meus produtos e serviços estão sendo eficientes ou não. Quanto tempo um produto está demorando para responder uma consulta de um usuário meu? Isso aí tem o processo ali do MEI, que é o de monitoramento informacional. Esse processo, no caso nosso da Unesp, a gente vai montar uma comissão permanente de preservação digital que vai fazer essa parte de monitoramento. Então, ela vai monitorar todos os relatórios de uso para ver o que precisa ser adequado em cada um dos processos. Ela vai monitorar as mudanças tecnológicas, as mudanças culturais e, eventualmente, startar ali embaixo o processo de organização, tratamento e armazenamento para poder aplicar as estratégias de preservação digital. Então, a gente insere dentro da nossa política esse processo todo aí. Tá? Dentro da Unesp, então, a gente acabou de concluir, isso vai para aprovação do Conselho Universitário, né? Dentro da universidade, o Conselho Universitário é o órgão máximo da universidade. Então, agora em dezembro, a gente deve estar passando a nossa política de preservação digital para documentos arquivísticos, né? A gente terminou a elaboração da política, a gente já ia, inclusive, encaminhar para o gabinete do reitor. Aí eu falei, vamos esperar esse evento aqui, porque com certeza a gente vai adquirir novos conhecimentos aqui, que de repente podem, inclusive, ser aplicados a essa política. Então, agora, sexta-feira, a gente vai fazer uma revisão da política, e aí, na semana que vem, a gente encaminha para o gabinete. Quando foi solicitado pela professora Maria Ângela Fujita, na época pró-reitora de extensão, que a gente fizesse, então, esse documento, né, a gente sentou, falou, e aí, quem vai fazer parte dessa comissão? E aí foi quando a gente falou, olha, tem que fazer parte da comissão pessoas pelo menos dessas áreas, de arquivo, de bíblio, de informática, da ciência da informação, do direito e da administração da universidade. Então nós montamos um grupo, né, uma comissão composta por pessoas dessas áreas, por docentes, por funcionários, né, para poder, então, elaborar essa política. E aí, assim, demorou um ano para a gente escrever isso daí, né? Puta, mas por que demorou tudo isso? Né? Parece simples, né, você sentar e escrever, né? Então a gente teve vários desafios, né? O primeiro, conhecimento sobre os aspectos relacionados à preservação digital. Então, assim, a minha tese de doutorado foi sobre isso, a gente pesquisa sobre isso, mas a gente tinha gente lá dentro da comissão que não conhecia o que era preservação digital e quais são os aspectos relacionados a ela. Então a gente teve que fazer uma uniformização do conhecimento, né? É uma coisa assim que parece bobo e simples, mas a gente demorou muito tempo para fazer isso. E isso foi fundamental, porque assim, tanto toda a comissão passou a entender o que é a preservação digital e quais são os aspectos que são relacionados a ela, quanto até, por exemplo, o pessoal de TI começou a entender um pouco mais de arquivologia. Tinha gente lá que nunca tinha visto o que era uma tabela de temporalidade, um plano de classificação, e passou a entender o que era aquilo lá. Então a gente teve aí um período que foi de nivelamento de conhecimento, assim, para poder escrever a política, né? Outra coisa que a gente se deparou no começo, qual o escopo? A solicitação foi para que a gente fizesse uma política de documentos arquivísticos, né? E aí a gente fala, pô, mas a gente já podia fazer uma documentação, uma política para objeto digital como um todo. E essa discussão, até que a gente definiu que realmente nesse primeiro momento a gente ia tratar dos documentos arquivísticos, né? Também uma discussão era assim, qual o tamanho dessa política?
né? Vai ser um documento de 2 páginas ou um documento de 40 páginas? Quer dizer, né? A política, a gente chegou à conclusão que ela tem que ser sucinta, né? Inclusive, no TOI, acho que desse ano, do ano passado, né, que o Miguel estava lá, o Miguel colocou isso, até eu cheguei na reunião e falei, pessoal, acho que a gente está nesse caminho mesmo, porque, até pela experiência que o Miguel passou aí, é bem nessa linha mesmo. Então, a gente, optou por fazer uma política sucinta, mas que atendesse aos objetivos de uma política, né? Então, a gente tinha que ter objetivos, diretrizes, a gente tinha que envolver todos os aspectos que tinham lá, né, na preservação digital, a gente tinha que inserir aquele modelo de gestão na política, né? Outra coisa importante que eu não coloquei aí, a gente propôs então a criação de uma comissão permanente de preservação digital, ou seja, uma comissão que vai estar cuidando de toda essa parte. Tá? Então, onde está ligada essa comissão? Né? Na universidade, todo mundo assim, você vai pôr numa pró-reitoria, esse negócio vai morrer, né? Então, a gente propôs a criação de uma comissão que vai estar ligada ao gabinete do reitor, ou ao reitor ou ao vice-reitor, mas vai estar ligada ao gabinete, ou vai estar ligada a um assessor, mas tem que estar ligado ao gabinete, porque a política ela é geral, né? Eu não posso pôr numa pró-reitoria de pesquisa, numa pró-reitoria de graduação, numa pró-reitoria de extensão, porque na verdade ela engloba todo. Então foi outra coisa que a nossa política está propondo aí. Outra coisa importante, envolve dinheiro, né, política, né? Então a gente também está colocando na política a necessidade de ter no plano diretor de investimentos da universidade uma rúbrica específica para essa questão, né? Não está claro na política isso, mas está lá na política que a gente tem que ter recursos para isso, né? Então isso é uma coisa importante. Outra coisa que a gente também quis deixar muito claro foi um tópico da política e um parágrafo da política, né? A gente chamou de compromisso institucional. A gente queria deixar muito claro na política que a universidade, no caso da Unesp, ela tem um compromisso de preservar a informação digital, o seu objeto digital, que é o patrimônio da instituição. Então a gente pegou dentro da política e escreveu um parágrafo específico sobre isso, sabe assim, para que fique claro o compromisso da instituição. Nós vamos ter o desafio natural de implantar a política, né, que é que a gente vai ver como fazer isso. E aí, naturalmente, depois a gente vai tratar dos outros objetos digitais. Bom, para concluir então, né, quais são os principais desafios que a gente vê na preservação digital? Das questões técnicas, é a questão do hardware, do software, dos formatos, do acesso, né? As questões legais, que é uma preocupação que a gente tem que ter sempre, né? Um desafio institucional é inserir a preservação dos objetivos da instituição e envolver as pessoas nessa política toda. Eu acho que outra coisa difícil, mas que a gente tem que buscar é consolidar a preservação digital como um valor dentro da cultura organizacional dentro da instituição, né? Eu volto a repetir, mudar a cultura é uma coisa demorada, mas acho que a gente tem que seguir com esse objetivo aí. A participação do pessoal, dos usuários é fundamental, né? A gente tem que assumir o compromisso de garantir a autenticidade desses objetos digitais que a universidade tem uma responsabilidade de preservar, né? Isso tem a ver, inclusive, com credibilidade da instituição, né? E estabelecer parcerias para a gente poder encurtar aí os caminhos aí, para a implantação da preservação digital dentro da universidade. Bom, pessoal, desculpa ser muito rápido, mas assim, que era pouco tempo, né? Então, eu queria agradecer a oportunidade, e a gente depois vai estar conversando um pouco mais aí, tá bom? Obrigado. Obrigado, Zeca.